Muito boa noite. Como costumo dizer, é sempre um prazer estar aqui com os irmãos e amigos que aqui se reúnem. Alguns são meus irmãos, alguns posso chamar amigos. Espero que não haja ninguém aqui a quem eu não possa, com verdade, chamar irmão. Mas é sempre um prazer estar com aqueles que se interessam pela Palavra de Deus, se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. E eu vou começar por fazer uma pergunta que não tem sido bem sucedido nas vezes em que eu tenho feito esta pergunta. Acho que só uma vez é que alguém acertou. Vamos ver se aqui em Alvar sou mais feliz nesta minha pergunta. Quando nós lemos a Palavra de Deus, a Bíblia não está de forma cronológica, mas quando lemos pela ordem como está nas nossas Bíblias, qual é a personagem de que a Bíblia fala imediatamente a seguir à história de Sansão? Jefté é antes. Jefté é imediatamente antes. Até há uma coisa... Gideão ainda é antes. A qualidade dos juízes da nação de Israel vai decaindo. É interessante. Começamos com Otniel, genro de Caleb. Passamos por Eude. Estou a falar dos mais conhecidos. Eude. Depois Baraque, que precisa da ajuda de Débora. Depois vem Gideão. Não, vem Jefté, Gideão. Não, Gideão primeiro, Jefté, Sansão e depois. A história não tem... não sabe? Não é Ruth. Eu esperava que alguns respondessem Ruth. Porque, de facto, quando nós... Podem ir abrindo as escrituras em Juízes 17. Quando nós contamos histórias para as crianças, falamos da história de Sansão. Uma história que mostra um homem usado por Deus, mas com muitas falhas. E é interessante que, à medida que o tempo do juízo vai passando, o nível espiritual e moral até do juízo vai decaindo. Começamos num grande homem de Deus, como Otniel, e chegamos a um Sansão que teve muitas, muitas falhas. E depois de Sansão, nós normalmente contamos que história? História de Ruth. Normalmente, passamos. Mas já há aqui 5 capítulos no livro de Juízes, começando no capítulo 17, indo até ao capítulo 21, que normalmente nós não falamos. E há uma razão para isso, é que são histórias menos interessantes, talvez. E uma delas, não a que nós vamos ver hoje, mas é uma história que nós lemos em Juízes 19 até Juízes 21, em que, sinceramente, não tem dificuldade em tirar algum proveito daquela história. Porque é uma história que envolve cenas muito macabras que, lá está, não contamos numa escola dominical às crianças. Mas Juízes 17 fala-nos de um homem chamado Mica. Juízes 17. Se não estou em Juízes 17, vamos ler então o que acontece com este homem. É lá está, uma história que passa despercebida na palavra de Deus. Da última vez que aqui estive, recordam-se de quem é que eu falei? Falei de Tíquico. Também é alguém que passa despercebido na palavra de Deus. E vamos falar hoje de outro homem que também passa despercebido na palavra de Deus, mas este não era um homem de Deus. E vamos ver a sua experiência. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1100 moedas de prata a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição e esteve na casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Vamos ficar por aqui na leitura da palavra de Deus. Eu quero situar este episódio. Não terá acontecido necessariamente depois da história de Sansão. Há indícios de que até tenha sido bastante tempo antes. Não neste capítulo 17, mas no capítulo 18. Fala-nos de um acontecimento que também está narrado no livro de Josué.
E então é possível que isto tenha acontecido naquele período dos juízes. E basicamente esta história, dos juízes 18 e dos juízes 17 e 18, e depois 19 e 21, são como que dois apêndices a esta história e mostram o nível de degradação moral e espiritual que havia na nação de Israel. Que nós conhecemos, qual é o versículo-chave no livro de Juízes? É o que nós lemos aqui no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Aparece várias vezes esta expressão. Não havia um líder verdadeiro. Aparecia esporadicamente um líder que libertava a nação de Israel, ou parte da nação de Israel, que era oprimida pelos seus inimigos. E porquê? Porque ao longo do livro de Juízes nós vemos este ciclo vicioso, que é o povo afastava-se do Senhor, adorando, indo atrás dos ídolos. Deus enviava uma nação para os oprimir, eles clamavam a Deus, Deus enviava um juiz, o juiz libertava-os, a terra vivia durante algum tempo descansada, o juiz morria, e eles afastavam-se do Senhor e iam atrás dos ídolos, e depois era sempre a mesma coisa. E no meio disso tudo, e lá está, e foi cada vez mais piorando, vemos a história deste Mica. E vemos a história também de um levita um pouco mais à frente. Então o que é que acontece? Este homem vivia numa montanha de Efraim e parece-me, aqui a tradução não é fácil de traduzir, hebraico, com milhares de anos, mas aquilo que eu entendo desta versão que nós temos e de outras versões que fui vendo, apesar disso não ser o mais relevante para a história, é que este Mica terá roubado dinheiro à sua mãe. Não é claro, não é óbvio que tenha sido isso, ou ele roubou, ou alguém terá tirado dinheiro à sua mãe e ele conseguiu recuperar o dinheiro. Não sabemos ao certo, mas vamos pensar que, de facto, ele roubou. Vemos aqui este homem que roubou dinheiro à sua mãe, a sua mãe lançava maldições e ele diz: ora mãe, eu tenho dinheiro. Talvez com medo de alguma das maldições que ela lançava. E a sua mãe fica toda contente e diz: bendito seja o meu filho do Senhor. E depois ela diz: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Então eles fazem um ídolo, fazem uma imagem de escultura e uma de fundição. Penso que terão sido duas até. E ele tinha uma casa versículo 5, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse por sacerdote. Então, mais ou menos foi esta a história. Vemos aqui, nestes primeiros 6 versículos desta passagem, este filho e a sua mãe a quebrar praticamente todos os 10 mandamentos. Quase todos os 10 mandamentos. Mandamento número 1 e número 2, não terás outros deuses diante de mim, não farás mais a escultura. Está aqui. Honra o teu pai e a tua mãe. Se ele de facto roubou dinheiro à sua mãe, não honrou a seu pai e a sua mãe. Tomou o nome de Deus em vão, porque esta mulher está a dizer: bendito seja meu filho do Senhor, e agora vai construir ídolos. É tomar o nome de Deus em vão. Também há um provérbio, creio eu, que diz que aquele que rouba toma como vão o nome do Senhor. Cobiçou, roubou, mentiu. De todos os mandamentos dos chamados 10 mandamentos, só não desonrou o sábado, não matou e não adulterou. Se bem que aqui vemos adultério espiritual, por assim dizer. Portanto, vemos aqui esta família completamente alheia àquilo que diz a palavra de Deus. E porquê é que aconteceu isto nesta família? Aconteceu esta família que é uma tragédia. Este é um episódio trágico. Pelo menos eu leio desta forma, um episódio trágico, e vemos o que acontece. Eu creio que este capítulo 17 e o capítulo 18 está aqui também para nos mostrar o nível a que se pode chegar quando se negligencia a palavra de Deus, a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. Quando negligenciamos isso, não há limites. E vemos onde chegaram estas pessoas. Porque, muito provavelmente, já há várias gerações que esta família não tinha o hábito de quê? Um hábito que era ordenado pelo Senhor, na sua lei, e que nós vemos, umas páginas à frente,
os pais de Samuel a fazer. O que é que os pais de Samuel faziam todos os anos? O que é que faziam? Todos os anos, o Elcana, com as suas mulheres, subia este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E ali era lida a lei de Deus. Todos os anos. Esta família de Mica não fazia isto. Provavelmente há várias gerações. Ouviam falar de um Deus, do Senhor Jeová, mas conhecimento prático e concreto daquilo que ele pretendia deles, não tinham. E que contacto é que eles tinham mais? Tinham contacto com as nações ali à volta que eram idólatras. E por isso é que o Senhor, quando os fez entrar na terra de Canaã, basicamente disse, destruam tudo. Não deixem ninguém. Não deixem ninguém. Por se deixarem alguns, eles vão ser-vos por laço, vão ser espinhos, porque basicamente vão fazer-vos andar após os seus deuses. E foi isto que aconteceu. Vemos então, e isto é muito importante para nós, se negligenciarmos a comunhão com Deus, a comunhão com o povo de Deus, a leitura e o estudo da palavra de Deus, não há limite para a degradação moral e espiritual a que podemos chegar. Então esta mulher disse inteiramente: tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor. Quantas moedas eram? Eram 1100. E depois quanto é que ela usa? 200. Faz lembrar aqueles crentes, infelizmente, que cantam: tudo entregarei, tudo ao Cristo, a ti entrego a minha vida. E depois, quanto é que da nossa vida nós dedicamos verdadeiramente a Deus? Só uma crítica a mim, primeiramente a mim, e provavelmente a muitos, que dizem que vão dar tudo e depois não dão aquilo que dizem que vão dar. Alguns que até optam por não cantar esses cantos. Alguns irmãos mesmo que dizem: eu não canto certos cantos porque sei que estou a mentir e, portanto, prefiro não cantar. Então, o que é que esta família fez? Construiu imagens. E foram a ourives. Infelizmente, o ourives não foi capaz de dizer alto lá. Imagens de escultura e de fundição. Vocês não sabem o que é que diz a lei de Deus. Não vemos aqui o ourives a dizer isso. Das duas, uma. Ou nem sabia, provavelmente aquela gente toda naquela zona. Isto era na montanha de Efraim. Mas ainda havia ali algumas pessoas à volta. Havia ourives. E havia, se virem no capítulo 18, versículo 22, fala de uns homens que estavam nas casas junto da casa de Mica. Portanto, ele tinha alguns vizinhos. Infelizmente, nenhum dos seus vizinhos foi capaz de dizer: Mica, o que é que tu estás a fazer? Não sabes o que é que diz a lei de Deus? Ninguém sabia. Era tal o alheamento daquilo que Deus... a ignorância daquilo que Deus dizia, que ninguém foi capaz de dizer. E muito menos o ourives. O ourives, o que é que lhe interessava? Interessava-lhe o dinheiro. Interessava-lhe o dinheiro, porque nós vemos até mais à frente, na experiência do apóstolo Paulo, quando ele vai a Éfeso e eles mesmos dizem assim: varões, o Demétrio diz: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Eram ourives. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, devido à majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Vemos que estes ourives, e também este, de Juízes 17, interessava-lhes mais o ganho financeiro do que propriamente algum tipo de integridade moral, algum nível de integridade espiritual. Daqueles idólatras de Éfeso, não era de esperar muito mais. Destes israelitas, da montanha de Efraim, era de esperar melhor. Mas infelizmente também não havia qualquer influência da palavra de Deus nas suas vidas. Infelizmente, Mica
não tinha amigos. Não tinha amigos nenhuns. Não tinha ninguém que fosse capaz de lhe dizer: já viste bem o que estás a fazer. Não tinha um amigo que fosse capaz, à luz da palavra de Deus, dizer: olha, o que estás a fazer está errado por isto, por isto e por isto. Ninguém. Ninguém conhecia. E se calhar estavam mais interessados em ser amigos do Mica do que provavelmente em ajudá-lo a livrar-se da idolatria pela qual ele estava a enveredar. Já está mal que chego, não é? Esta história. Mas pior. Este Mica, o que é que ele fez? Consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Uma casa de ídolos está completamente errada, à luz da palavra de Deus. Se bem que nós vemos isso em certas casas de pessoas ditas religiosas que têm em sua casa casas, até divisões das suas casas, dedicadas a imagens. É uma casa de deuses. Uma casa de ídolos. E Deus não aprova isso. Mas ele, em cima de tudo isso, o que é que fez? Consagrou um dos seus filhos para que fosse por sacerdote. Isto está errado. Por várias razões. Primeiro, não devia ter aquilo em casa. E segundo, o seu filho podia ser sacerdote? Não podia ser sacerdote. Porque o seu filho não era de quê? Não era da tribo de Levi, muito menos da descendência de Arão. Só os descendentes de Arão podiam ser levitas. Ou seja, basicamente qualquer um servia para ser levita. Não precisava de preencher os requisitos para ser levita. E nós vemos isto a acontecer anos mais tarde. Se nós formos aos livros de Reis, ao primeiro livro de Reis, no capítulo 12, nós vemos o que Jeroboão fez. Jeroboão foi o primeiro rei a seguir a Salomão, depois do reino de Israel se ter dividido. Israel ficou no norte com 10 tribos e 2 tribos ficaram no sul com Judá e seguiram o Roboão, que era filho de Salomão. E o Jeroboão percebeu uma coisa. As pessoas que são tementes a Deus vão querer ir adorar ao Senhor em Jerusalém, que é onde está o templo. E eu vou perder a influência sobre eles. Então o que é que ele fez? Construiu o quê? Sabem? 2 bezerros de ouro. Já não tinha sido mau o suficiente séculos antes construir um bezerro no deserto e adorarem o deserto. O bezerro no deserto. Ele cometeu o erro de fez 2 e disse exatamente as mesmas palavras. Olhem o que é que ele disse. Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Isto foi o mesmo que disseram quando adoraram o bezerro no deserto. Não aprende. O ser humano não aprende e comete exatamente os mesmos erros que aqueles que vieram antes de si cometeram, sabendo as consequências que dali resultaram. Então, o que é que ele fez? Fez tudo isto, este rei Jeroboão, e depois o que é que diz? Fez sacerdotes dos mais baixos do povo que não eram dos filhos de Levi. Qualquer um serve. Não precisa preencher os requisitos para ser sacerdote. E quando estamos num nível de degradação espiritual, qualquer um serve. E para o serviço na obra de Deus, nós temos as instruções sobre isso. As instruções, e Paulo diz a Timóteo, quais devem ser as características. E a fasquia é bastante elevada. A fasquia é bastante elevada, mas não deve ser por ser bastante elevada que não quero. Se alguém deseja, o episcopado, excelente obra deseja. Convém que seja marido de uma só mulher, apto para ensinar, e por aí fora. Várias características. Mas em tempos de podridão espiritual, qualquer um serve, infelizmente. E é terrível. Outra coisa que ainda sobre isto. Ele fez o seu filho por sacerdote. Também nos fala que, por vezes, e nós temos assistido a alguns casos, infelizmente, ao longo da nossa experiência de crentes, que eles são mais velhos, provavelmente passaram por mais casos desses do que... presenciaram mais casos do que eu, de pessoas que, com alguma liderança na obra de Deus, são mais brandos, têm um tratamento preferencial para com os seus filhos do que para com outros. Isto está a acontecer com o meu filho, agora tenho de ajustar as minhas convicções às opções dos meus filhos. Infelizmente vemos muito isso a acontecer. E isto que aconteceu, de pôr o seu filho num lugar de destaque, isto nós até chamamos, na nossa sociedade, chamamos nepotismo, que é dar tratamento preferencial
para com os filhos ou para com familiares. E nós presenciámos isto, foi bastante falado em Portugal, porque nós vemos no governo muita gente que tem familiares lá metidos por serem familiares deles. Isto não é bom. Atenção. Eu não sou favorável a que uma pessoa, só por ser filho de quem é, tenha direito a um tratamento preferencial. A ser, por exemplo, numa igreja em que haja um pastor, o filho do pastor tem que ser pastor a seguir a ele. Não necessariamente. Mas atenção, também há que ver as coisas por outro lado, que é o facto de ser filho de quem é pode ser uma grande vantagem. E aqueles que são filhos de homens de Deus têm um grande privilégio. Devem saber tirar partido desse grande privilégio que têm. Então fica esta lição: cuidado com o tratamento preferencial para com os filhos. Porque este homem o fez. Consagrou um dos seus filhos para que fosse sacerdote. E aliás, ele nem sequer podia ser sacerdote. Então vemos aqui o Mica a fazer tudo mal do princípio ao fim. A falhar redondamente. A desobedecer aos mandamentos da lei de Deus por ignorância. Creio eu, por ignorância. Mas atenção, isto aqui não aconteceu do dia para a noite. Não aconteceu do dia para a noite. Isto aconteceu depois de várias gerações a negligenciar o que a palavra de Deus disse. Isto não aconteceu. A mãe do Mica não decidiu um dia, depois de vir de Siló adorar ao Senhor, chegou a casa e disse: olha, vamos fazer imagens de escultura aqui para casa. Não, isto foi gradualmente. Nós vemos mesmo a nossa sociedade, que está podre do ponto de vista moral, chegou ao ponto em que chegou, não foi do dia para a noite. Isto foi gradual. O diabo sabe como faz as coisas. Isto tem sido umas atrás das outras, de forma subtil, e nós, aqueles que são mais velhos, comparam a sociedade em que nós vivemos hoje, até no meio dos crentes, do ponto de vista moral, dos costumes, da maneira como se lida até com a sexualidade e tudo mais. Comparando o que era são mais velhos, sei lá, há 60 anos, com o que é agora. E a diferença é brutal. Isto é devido a várias décadas, várias gerações de pessoas que não querem saber do que a palavra de Deus diz. Ora bem, a história não fica por aqui. A história continua. E acontece que havia um mancebo de Belém, versículo 7, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu para peregrinar de Belém de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e sempre pai sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Imagina, este homem faz tudo isto, estamos aqui a ver. Chega ao fim: agora sei que o Senhor me fará bem. Está a fazer tudo mal. Este Mica não acerta uma mesmo. Não há aqui nada. A única coisa que ele fez de bom foi restituir o dinheiro à sua mãe. De resto, não vemos aqui nada que se aproveite. O Mica sofre de um mal muito grande, que é muito comum nos dias de hoje. O Mica fez o seguinte: eu vou explicar. Na nossa versão, vocês têm aqui um título em cima, não tem? Na minha versão, e na de muitos de vocês, provavelmente tem Mica e o ídolo da sua casa. Não é? Alguém tem alguma coisa ligeiramente diferente? Provavelmente não. Mas há uma versão que eu tenho em casa. Em casa não. Está numa aplicação da Bíblia que tenho no telemóvel, que é New English Translation, uma tradução em língua inglesa. E o título que tem aqui, os títulos não são inspirados, não é? Diz assim: Mica cria a sua própria religião. E de facto foi isso que aconteceu. O Mica criou a sua própria religião. Pegou numa ideia errada de Deus, pegou em algumas coisas de várias religiões, do judaísmo, do sacerdote, não é? No paganismo, e fez ali uma salada, por assim dizer, uma salada religiosa. E criou a sua própria religião. Isto é aquilo que eu costumo... E muita gente faz isso.
pegam numa ideia de Deus que não é bíblica e depois vão juntando aquilo que gostam. É aquilo que eu chamo uma fé buffet. Nós vamos a um buffet e depois escolhemos, num restaurante, por exemplo, podemos optar por um buffet e podemos tirar o que quisermos de que está lá no buffet. E depois tiro aquilo que eu gosto mais. Aquilo que eu não gosto, não tiro. E algumas pessoas, em relação à sua fé, é assim, tem uma fé buffet. É uma fé criada à sua medida. Isto é da idolatria. Porque é criar um Deus à sua imagem. Ter outros deuses que não o Deus verdadeiro. E o irmão Brito eu lembro dele dizer que há milhares de religiões e cada dia aparece mais uma, não era? O irmão Brito costumava dizer isso. Eu acho que não há milhares de religiões. Eu acho que há milhares de milhões de religiões. Porque para cada pessoa que rejeita o que a palavra de Deus diz, cada pessoa cria a sua própria religião. Cria a sua própria religião. Em que ela é Deus, ela própria é Deus, e as suas opiniões são as suas escrituras. Ou seja, as suas escrituras, aquilo pelo qual eles se regem, a nós é a palavra de Deus, aquilo pelo qual se regem são as suas opiniões. E vivem felizes. E acham que estão muito bem. E, tal como este Mica disse, agora sei que o Senhor me fará bem. Agora, basicamente, ele está a dizer, eu sei que estou a fazer as coisas bem. E que Deus se agrada de mim. A grande tragédia da humanidade é esta. Criam a sua própria religião. Rejeitam o que Deus diz e criam uma religião à sua imagem e à sua semelhança. É trágico. Vemos então este levita. Aparece em cena. É um levita de Belém de Judá. Que partiu de Belém para ir onde quer que achasse comodidade. Eu estive a ver e a cidade onde ele vem, Belém de Judá, não era uma cidade de levitas, porque havia cidades destinadas aos levitas. E Belém de Judá não era uma delas. Provavelmente, já há muito tempo que os levitas tinham deixado de ser ajudados, sustentados pela nação de Israel, porque era suposto os levitas não terem um trabalho comum como os outros, porque o seu trabalho era trabalhar a adorar ao Senhor, no serviço, no tabernáculo, entre outros serviços. E era suposto eles serem sustentados, daí o dízimo. Uma das razões do dízimo era essa, para ajudar a sustentar esta tribo. Provavelmente ele partiu da cidade de Belém de Judá, onde nem sequer devia estar, porque as cidades dos levitas eram outras e não de Belém de Judá. Nem ali ele achava sustento, porque provavelmente ninguém lhe dava nada. Ele teve de fazer à vida. Teve de ir procurar um sítio, um lugar onde achasse comodidade. Esta palavra comodidade está em itálico na minha Bíblia. Significa que não está no original, mas basicamente ele estava à procura de um sítio. E veio bater à porta certa. Basicamente, e desculpem lá a expressão, juntou-se a fome à vontade de comer. Porque o Mica precisava de alguém... Precisava não, já tinha usado o seu filho para ser sacerdote, mas este tinha outro currículo, que era levita. Tinha outro pedigree, por assim dizer. E então... e este Mica precisava este levita precisava de algum sítio bom para ficar. Este levita, sabem o que era? Aquilo que hoje se chama, era um mercenário. E o Senhor Jesus Cristo também fala disso, do mercenário. Ele não tinha um coração de pastor, de alguém que busca saciar as pessoas às quais ele ministra. Ele era um mercenário porque buscava o seu bem-estar financeiro. E nós, no capítulo 18, depois vemos claramente isso. Então este levita chega ali e o Mica diz-lhe, fica comigo e sempre pai sacerdote e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. Reparem o que é que o Mica diz. Fica comigo e sempre por pai e sacerdote. Eu não quero ser ofensivo nem desagradável para ninguém e provavelmente não teria a frontalidade de dizer isto a quem deveria ouvir isto. Mas pensem assim. Uma casa de ídolos, uma casa de deuses, onde alguém é constituído por sacerdote e pai.
padre. Como diz o rei Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. O que nós vemos aqui é daqui que vem muita da tradição católica. Com todo o respeito que possam ter. E que nós devemos ter, sinceramente, pena pelo estado de cegueira espiritual em que se encontram. Mas é isto que está ali. Pai, sacerdote, uma casa de ídolos. Isto não tem nada de bíblico. Isto é pagão. Vemos aqui, por assim dizer, num estado embrionário, aquilo que veio depois desencadear, veio dar na Igreja Católica. Porque a Igreja Católica às vezes passa-se a ideia de que é cristianismo e depois tem algum paganismo. Tem muito pouco cristianismo. Tem algum judaísmo, muito paganismo e pouco cristianismo. Infelizmente. E vemos aqui alguns indícios daquilo que viria a ser a religião maioritária no nosso país. Ora bem, este levita, uma vez mais, o Mica não tinha ninguém a ajudá-lo. Primeiro, foi a sua mãe que incentivou a fazer uma casa fazer os ídolos. Nenhum dos seus vizinhos foi capaz de dissuadir disso. O Orives não foi capaz de dizer, não faças isto. Veio um levita. Nós podemos esperar, olha, este levita vai chegar ali e vai dizer, olha, já viste bem o que é que estás a fazer? Isto não pode ser. Mas o levita, como era mercenário e era achar um lugar onde achasse comodidade, queria um lugar sossegado para ficar, não se preocupar mais com o seu sustento, ele aceitou. O que é que ele devia ter dito? Ele provavelmente, se fosse um homem de Deus, que não era, claramente, nós vemos depois, no resto da sua experiência, que de facto não era um homem de Deus, não tinha nenhum temor de Deus. Isto aqui vemos as pessoas a falar de Deus e não têm nada de Deus nas suas vidas. Não percebem quem é Deus. Não compreendem Deus. Este homem devia ter dito, Mica, já viste bem o que é que tens aí em casa? Já viste bem o que é que me estás a pedir? Estás-me a pedir que eu pactue com a idolatria. Com a idolatria que tu plantaste aqui em tua casa. Eu não posso. Desculpa lá. Deixa isso. Larga isso. Volta-te para Deus. Não sabes o que Deus diz na sua palavra? Mas eu provavelmente nem saberia disso. Até um levita não sabia. E mesmo que soubesse, pensava, o meu dinheirinho, o meu sustento, vestuário, deixa-me ficar por aqui. Mas o levita disse, não, nem pensar. E além disso, Mica, tudo bem que eu sou levita. Mas nem mesmo eu, enquanto levita, posso ser sacerdote. Não posso ser sacerdote, muito menos numa casa destas. Portanto, não contes comigo. Mas ele consentiu o levita ficar com aquele homem. Isto é uma tragédia. Uma tragédia em 2 atos para já, mas terá mais atos no capítulo 18. Eu só quero terminar agora com 2 pensamentos. Este versículo 13 diz, agora sei que o Senhor me fará bem porquanto tenho um levita por sacerdote. Está a fazer tudo mal, do princípio ao fim. É completamente ilógico alguém dizer isto. Isto é quase como alguém dizer agora que eu me casei pela 3ª vez, sei que o Senhor vai abençoar o meu casamento. Faz algum sentido? Casar, ou seja, à luz da palavra de Deus, um segundo casamento está fora da vontade de Deus, terceiro ainda mais, isto a dizer agora sei que estou bem, agora sei que o Senhor vai abençoar o meu casamento. Isso é ilógico, não faz sentido nenhum. E outra coisa, ele pensa, como muitos pensam, que eu estou a fazer as coisas bem e por isso Deus agora vai abençoar-me. Deus vai me dar coisas boas. O pensamento de Mica é também este, de que eu sirvo a Deus e agora vai abençoar-me materialmente. E nós vemos que muitas vezes isso não acontece. Mas esta é a ideia que muita gente tem de Deus. Eu vou fazer um sacrifício, vou fazer estas coisas bem feitas, para que depois Deus me recompense. Isso é uma maneira completamente errada de ver a vida cristã. Se nós virmos o exemplo do apóstolo Paulo procurou fazer sempre a vontade de Deus,
E vemos que isso muitas vezes levou a dificuldades, a dissabores, mas o que o consolava, o que o confortava, certamente, era saber que estava a fazer a vontade de Deus. E que mesmo no meio daquelas situações adversas, ele poderia, ele sabia que era mais do que vencedor, porque sabia que Deus estava com ele, estava a fazer o que estava certo. Agora este homem tem uma ideia completamente errada de Deus. Ora bem, nós olhamos para esta história, espero eu, acho que não estou a ver mal as coisas. Eu olho para este capítulo 17 e penso, quão baixo é possível descer? Desceu mesmo muito, muito baixo do ponto de vista espiritual e moral. Alguém tem uma opinião diferente? Estou a ver assim as coisas assim tão mal quanto isso? Se tiverem, podem dizer, a gente conversa, mas duvido sinceramente. Eu quando andei a estudar esta passagem, já há alguns anos, fui pesquisar em várias versões da Bíblia, porque esta palavra comodidade que aparece ali em itálico na minha versão não me deixava muito satisfeito, mesmo aquela parte inicial em que não se percebe bem ao certo se o Mica roubou dinheiro à mãe ou não. Então fui ver outras versões. E cheguei a uma versão, vai-se perceber, é uma edição da editora Paulus, uma editora católica. E eu nem cheguei a ler o texto, porque deparei-me aqui com umas notas, no fundo, umas notas de rodapé, em que explicam, na opinião deles, o que se passa. Então o que é que diz aqui as notas? Devo salientar que a história continua. No capítulo 18 aparece em cena alguns da tribo de Dan, que depois acabam por roubar os ídolos e o levita. Isso é importante para o que eu vou ler agora. Então o que é que diz aqui nestas notas de rodapé? Estes capítulos, conservando narrativas antigas, procuram dar um panorama de como o culto a Jeová se desenvolveu na época de Israel antes da monarquia. Em épocas mais remotas, o culto era feito em família e o pai era o sacerdote ou alguém nomeado por ele. Na falta do pai, a mãe tomava a iniciativa de estabelecer o culto. Depois, esta atividade sacerdotal começou a ser realizada pelos levitas itinerantes, que moravam junto de uma família e exerciam o cargo a troco do próprio sustento. Mais tarde, esses levitas também serviram como foco de união cultural de toda uma tribo. Não havia ainda nenhum santuário central para todas as tribos. A única coisa que se procurava preservar, através dessa religiosidade popular, era a adoração a Jeová, o Deus do Êxodo. Eu leio isto e penso assim, mas que ignorância bíblica. Não havia um lugar central, um santuário central para todas as tribos. Nós vemos em Siló, a família de Samuel, a ir lá adorar todos os anos. Era da vontade de Deus que eles todos os anos fossem adorar a Deus, num lugar central, ler a lei de Deus. Como é que é possível alguém ler esta passagem e pensar, olha, era assim que se fazia assim em casa, depois às vezes era alguém da família, depois podia ser um levita, itinerante. E nós podemos cair neste erro também. Perante alguém que está a viver toda a sua vida fora da vontade de Deus, a viver em pecado, parece que não acertam uma. Porque muitas vezes as decisões que as pessoas vão tomando vão tendo consequências e vão de degrau em degrau, descendo de degrau em degrau na sua caminhada espiritual. E há algumas pessoas que infelizmente olham para essas pessoas que estão mal, completamente mal, à luz da palavra de Deus, e não são capazes de dizer, olha, aquilo está mal. Até parece que incentivam, subscrevem aquela vida. Atenção, eu não estou com isto a dizer que eu sou melhor do que quem quer que seja. Eu, como o apóstolo Paulo dizia, eu sinto-me o principal dos pecadores. E tenho dito, ainda não encontrei ninguém que peque mais do que eu. Não encontrei ninguém. Eu tenho a consciência do meu pecado. Mica não tinha. Muita gente não tem.
consciência do seu pecado. E nós devemos ser capazes de olhar para aquilo que está errado à luz da palavra de Deus e dizer que está errado. Não dizer, olha que bem, olha, quem escreveu esta Bíblia, estas notas desta Bíblia, achou muito bem aquilo que estava ali a ser feito. A idolatria em que a casa de Mica caiu. É triste. Eu lamento o que estas pessoas escreveram e lamento também pela família do Mica. O seu filho, coitado do filho do Mica, foi apanhado ali no meio daquilo tudo, foi feito sacerdote, se calhar ficou todo contente. Mas esta família, a sua descendência, será que algum dia se voltaram para Deus? Não sabemos. O Mica teve uma oportunidade para se voltar para Deus, porque no capítulo 18 alguém fez o favor de lhe levar aquela idolatria toda dali. Não sabemos se ele teve passa a expressão, um abre-olhos para ele mudar completamente de vida. Não sabemos. Mas é triste. E fica a lição para nós de uma passagem pouco conhecida da palavra de Deus, de um homem que passa despercebido e que nos dá a lição de que podemos cair. E não estou a dizer que vamos ter bonecos em casa a adorar esses bonecos. Não estou a dizer isso. Pode ser muita outra coisa. Podem ser outros deuses. Pode haver outras áreas em que nós falhamos redondamente e nem damos por ela. E achamos que estamos muito bem e que Deus nos vai abençoar. Mas estamos a fazer tudo mal. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos guarde de cair no erro deste homem. E sejamos firmes no que a palavra de Deus diz. Incentivemos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos familiares a serem tementes a Deus. Porque senão isto não é preciso muito tempo. Numa geração pode ir tudo à vida. E aqui no caso de Mica foram várias gerações a negligenciar a palavra de Deus. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde e valorizemos a palavra de Deus, valorizemos o povo de Deus, a comunhão com o povo de Deus. Amém.